Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a importância dos pais no papel de mediadores na aprendizagem dos alunos nesse período de pandemia, né? Então é importante que a gente entenda e perceba que esse momento aconteceu sem planejamento, né? Então tem professores, nem as escolas, nem os pais, ninguém estava preparado para isso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então essa mudança foi bastante abrupta. É uma ação de excepcionalidade, então a gente também não pode exigir que todos os processos, todas as dinâmicas estejam acontecendo de uma forma perfeita, né, rodando perfeitamente, mas é importante que a gente tenha alguns aspectos, tanto pedagógicos, socioemocionais, para que a gente entenda esses processos cognitivos desses alunos que acontecem de formas diferentes, em espaços diferentes, e num cenário atípico, né? Pais não são professores, nunca serão, mas podem se tornar mediadores, embora não estivessem preparados para isso. É importante que a gente pergunte para os nossos filhos de vez em quando como que eles estão se sentindo nesse momento, ouvi-los de verdade, né? Então é importante que a gente entenda que educação não é só curricular, conteúdo é reposto, né? Então é importante que a gente entenda que essas famílias estão passando por diferentes realidades, e que realidade cada família está passando, e esse modelo de educação remota, que a gente não pode nem considerar educação à distância, porque não foi planejado metodologicamente para isso, que momento essa família está passando, que estrutura essa família está passando, né? Porque muitas vezes tem o pai, a mãe, ou uma tia, um responsável, um cuidador, que também tem uma atividade profissional a ser desenvolvida, nem sempre é uma única criança, pode ter mais um irmão, ou outras pessoas que também estão nesse momento. É uma realidade tensa, é uma realidade dura, é uma realidade exaustiva, porque os pais estão sem horário para trabalhar, trabalham dia e noite, os filhos estão com uma demanda escolar também alta, porque as escolas querem cumprir o currículo, né? Algumas delas têm essa preocupação. Eu já vi relatos de pais de que a aula está correndo, as crianças têm que entrar online 2 vezes ao dia para cumprir o livro, né? Num momento como esse, a gente não precisa estar preocupado em cumprir o livro. A gente precisa lembrar que questões relacionadas à autonomia, questões relacionadas a aspectos socioemocionais, também é conteúdo curricular na Base Nacional Curricular Comum, né? Então, uma vez que você esteja trabalhando com seu filho, com essa criança que você está cuidando, que você esteja trabalhando aspectos socioemocionais, reativando vínculos, criando laços, reforçando outros laços que estavam perdidos, isso também é conteúdo curricular, né? Mas a gente precisa também ponderar os níveis de cobrança que essa criança, que a gente está estabelecendo para essa criança, se está condizente com a situação, né? Todo mundo está fragilizado. Nós adultos, externamos muito bem as nossas questões emocionais. A gente chora, a gente ri, a gente conversa, desabafa com os amigos, desabafa no Facebook, escreve, faz stories no Instagram, desabafando, conversa com as pessoas. A gente sabe externar e sabe dar corpo a esses sentimentos. As crianças não. Eles estão vivendo um caos e muitas das vezes não tem espaço de fala e nem uma audição amigável para isso, né? Os pais acham que só nós adultos é que estamos passando por momentos difíceis e onde a gente sabe que não é bem assim, tá? Então a gente precisa ponderar os níveis de cobrança com essas crianças, da mesma forma manter uma rotina, porque somente através da rotina que a gente vai conseguir trabalhar algumas questões, né? A gente precisa pensar que essa realidade, né, de aula que eles estão recebendo é um único formato para uma estrutura diversa, de casas sem internet, sem professores, sem computador. Para os pais, para as famílias que já acompanhavam a rotina educacional dos seus filhos, esse momento de pandemia foi menos traumático, né? Agora, para os pais que terceirizavam esse serviço, geralmente por necessidade, de horário de trabalho, ou numa explicadora, ou no reforço escolar, ou no contraturno na escola, ou com um outro parente, uma outra pessoa da rede de apoio dessa família,
quando tiveram que assumir esses papéis, realmente se sentiram muito mais desamparados. Porque quem já tinha, o responsável, a família que já tinha essa rotina de chegou da escola, tem horário de estudo, tem que revisar material, fazer trabalho de casa, a família que já tinha essa rotina, ela se desenvolveu, se desempenhou com muito mais facilidade, transitou com muito mais facilidade nisso. Agora, as famílias que não tinham essa estrutura física até mesmo, né, uma internet boa em casa, um cantinho para estudar, um horário para estudar, bem iluminado, bem ventilado, que favorecesse, tivesse materiais em casa, né, que favorecesse o que a escola está pedindo, um cartaz, um produto, um projeto, que a família que tinha essa estrutura, ela está perpassando por esse processo de uma forma bem mais fluida. Quem entrou nesse processo para acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem dos seus filhos está sentindo esse peso um pouco maior. Uma outra questão que é de extrema importância que a gente precisa abordar, que a gente começou a falar já agora anteriormente, é da fragilidade emocional desses alunos, né? Como que a estrutura emocional, como que ele está vendo essa rotina, conversar com essa criança, entender de maneira honesta, né? Muitas famílias estão lutadas por conta, né, perdeu entes queridos por conta dessa pandemia. Como que a gente traz isso para essa criança? Não adianta dizer para ela que vai passar logo porque você não sabe quanto tempo vai passar. E o logo para a criança é depois de amanhã. O logo para ela é depois do almoço. O logo para ela não é dia 3 de agosto, não é dia 15 de setembro. Então é importante ter um diálogo franco com ela para não criar expectativas. Então os transtornos, né, emocionais, ansiedade nessa criança, os índices de ansiedade na primeira infância, eles estão cada vez maiores. E nesse período a gente vai perceber no futuro próximo que esses índices aumentaram ainda mais. Porque essas crianças estão ansiosas por um retorno, ansiosas por rever os colegas, ansiosas por rever a escola, por rever a sua rotina de escola, mas uma ansiedade que não tem data. Não tem segunda-feira, não tem depois de amanhã. E isso gera uma sensação de frustração nessa criança quando eu digo para ela que vai passar, que daqui a pouco vai passar e esse daqui a pouco não passa, né? E mais um domingo passa e na segunda-feira de manhã ela não vai para o colégio. Isso gera nela uma ansiedade que vai impactar nas relações sociais dessa família, hoje e futuramente. Então a gente precisa ter muita sensibilidade para falar sobre isso. A gente já comentou sobre a oportunidade, né, de resgatar laços e de criar outros que ainda não foram criados. Então, a família que nunca fez uma horta com uma criança, a criança que não tem uma experiência maker, né, uma experiência de colocar a mão na massa, de montar, desmontar. A gente precisa pensar outras atividades que não sejam somente as curriculares. A gente precisa ter o meio termo do uso da tecnologia, mas ao mesmo tempo também favorecer atividades. Talvez essa criança esteja liberada para ver mais vídeos do que ela veria normalmente, mas também ela precisa resgatar outras questões psicomotoras e de diferentes níveis de conhecimento. E é engraçado a gente falar sobre essa fragilidade emocional dessas crianças, porque num primeiro momento, como eles não estavam, os menores principalmente, não entendiam o que era essa pandemia, né? Eles devem ter achado o máximo acordar um dia e a mãe poder falar: não, amor, hoje a gente não vai pra escola, hoje a mamãe e o papai estão em casa, tá todo mundo em casa hoje, vamos ver filme e comer pipoca, né? Então para ele isso foi um sonho, mas daqui a pouco isso começa a virar terror. Porque ele não tem mais a rotina, não tem mais os horários. E uma criança sem rotina, ela não tem referência. Uma criança sem limites de horário, uma criança que não sabe o que ela vai fazer amanhã. Ela dormir hoje sem saber o que ela vai fazer amanhã. Ela sem saber o que ela vai fazer hoje à noite, né, até X horas conforme combinado. Ela todos os dias dormia no horário, agora a rotina da família está toda bagunçada. E aí abrimos mão de algumas questões. Isso para ela gera uma insegurança e mais uma vez os aspectos dos transtornos emocionais vêm à tona, né? Porque quando ela não tem rotina, ela se desestabiliza. Qual é a minha referência? Então a importância de estabelecer rotina. Provavelmente você, pai, já estabeleceu uma rotina, essa rotina já foi destruída, você criou novas rotinas, mas é importante conversar com a criança que essa rotina mudou. Mudou porque precisou mudar. E por que mudou? Porque a gente achou que ia voltar em X data e não voltamos. A gente achou que ia... Esse discurso honesto com a criança é muito importante, né?
Então esse sonho que era ter todo mundo por perto, né, pode virar às vezes terror, porque ela não sabe o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada, meu pai perdeu o emprego, meu avô faleceu, a tia, eu estou vendo minha mãe chorando, meus irmãos estão, enfim, num outro momento, preocupados com uma outra realidade. Então é importante a gente conversar com essas crianças dentro do seu limite de entendimento, mas sermos honestos com a situação que está acontecendo, porque ela é nova para todo mundo, e lembrar que eles não sabem lidar com esses sentimentos, tá? Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão da autonomia. Não dá para mediar a aprendizagem de uma criança sem estimular a autonomia. Isso com ou sem pandemia. Não é em cenário pandêmico que a gente está falando. A aprendizagem está diretamente ligada à autonomia. Né? Autonomia no sentido de ser líder, de ter governança de si mesmo, de ser líder das suas rotinas, né? E essa autonomia, ela não está ligada a uma aprendizagem da escola. A autonomia, ela vem desde a primeira infância, desde a criança quando bebê, ela está no berço, se ela dorme sozinha ou se ela dorme no colo do pai e da mãe, se ela é capaz de comer sozinha, por que eu dou comida a ela, se ela é capaz de pegar X coisa, por que eu preciso pegar para ela, ela é capaz de escolher? Escolher o quê? O que eu posso dar autonomia para essa criança escolher? Ela escolhe se vai para a escola amanhã ou não? Ela escolhe se coloca a camiseta ou casaco? Não. Mas talvez ela pode escolher a cor do casaco, talvez ela possa, eu não digo a ela se ela vai comer fruta ou legume, mas talvez hoje ela pode escolher qual as duas opções de duas frutas, mas amanhã, se ela não puder escolher, ela também tem que entender. Isso faz parte do processo de construção de autonomia da criança, sendo que a autonomia é um processo de aprendizagem permanente para a vida. Né? Paulo Freire já dizia isso Paulo Freire na pedagogia, no seu livro Pedagogia da Autonomia, ele fala muito da questão de que a autonomia é uma questão permanente, está diretamente relacionada à prática e, consequentemente, ela acaba te emancipando como ser humano, né? Ela acaba te dando autonomia para a sua vida, não somente para a sua aprendizagem, mas a construção dessa autonomia passa pela escola, mas ela reside também na vida familiar, né? O Paulo Freire vai falar na Pedagogia da Autonomia sobre diferentes temas, sobre a rigorosidade metodológica, mas para ter essa autonomia eu precisava ter havido um planejamento. Então, se a pandemia fosse algo previsível, eu teria que ter intensificado meus processos de desenvolvimento da autonomia dessa criança para favorecer a aprendizagem, e isso admitiria uma rigorosidade metódica que Paulo Freire mencionava lá atrás. Mas não houve planejamento para isso. Então a gente não consegue estabelecer essa autonomia de uma forma científica, metodológica, né? Paulo Freire, na Pedagogia de Autonomia, vai falar também sobre a questão de que não há docente sem discência. Então o pai mediador da aprendizagem, nesse momento de pandemia, tem que entender que ele é ensinante, ele é aprendente, né? Ele está aprendendo e está ensinando. Então, quando Paulo Freire falava também sobre a questão do conhecimento inacabado, da pesquisa, os pais se apropriarem desse discurso de que ele não tem todas as respostas, isso é um grande ganho nessa relação, nesse momento. Então, não tem que ter vergonha quando ele não sabe realizar, ele tem que pesquisar junto, talvez reaprender o uso das tecnologias de forma produtiva, também seja o momento para fazer isso. É preciso estimular a criticidade, a criatividade, né? Na linguagem de Paulo Freire, ele falava da estética e da ética. É preciso ter sensibilidade estética para entender como essa autonomia vai ser desenvolvida. Isso são conteúdos e conhecimentos que pais mediadores de aprendizagem desses alunos não têm, né? Mas quando ele passa a entender esse processo de aprendizagem nessa perspectiva, talvez as coisas fiquem mais fáceis. Por isso o motivo desse debate, dessa conversa. Os pais precisam se apropriar de algumas questões relacionadas à aprendizagem, já que eles não tiveram formação pedagógica para isso, né? Então, entender que quando ele dá corporificação nas palavras, quando ele exemplifica, tudo isso é um conhecimento científico que os pais podem transformar nesse momento que eles são mediadores, né? Porque eles não vão ser mediadores só agora, eles vão ser mediadores da aprendizagem dessa criança para a vida toda. Então, também precisa usar, ter criatividade, experimentar, refletir a prática, né? Então, se o aluno hoje, você acompanha uma aula com ele, a aula, como foi hoje na escola, ter a oportunidade de colocar em prática aquilo que ele viu na aula,
nas atividades que estão acontecendo ali dentro de casa, né? E aí eu trago também Rubem Alves quando falava que é preciso provocar essas crianças, né? É preciso a gente melhorar as nossas perguntas, mas a gente está muito preocupado com as respostas. Rubem Alves fala muito sobre isso e traz esse aprendizado para a gente também. É importante a gente falar que aspectos relembrar, né? Como eu disse no início, que competências socioemocionais e autonomia são aspectos curriculares de acordo com a Base Nacional Curricular Comum. Então, a gente não precisa estar preocupado somente com o currículo. O currículo é importante? É. Mas o conteúdo é reposto, né? Então, a gente vai conseguir adequar ano que vem, quando as coisas voltarem, né? Quando voltar, a gente vai conseguir replanejar todas as escolas, os municípios, os estados e as escolas privadas vão estar voltados para esse replanejamento, para esse momento de acolhimento, né? A BNCC vai falar de agir coletivamente, com autonomia, tendo responsabilidade com o mundo, né? Então, essa coisa de ter autonomia não é ter autonomia por ter autonomia, é ter autonomia para conviver com o mundo, né? Para pôr em prática com o mundo. Tem que desenvolver nessa criança, nesse jovem, a consciência, né, de que ele pode ser um agente transformador. E a partir dessa autonomia que nós, como responsáveis, precisamos desenvolver nessas crianças desde sempre. Uma questão que a gente pode trazer é, tudo bem, descobri nessa pandemia que meu filho não tem autonomia, né? E aí a gente volta nessa questão de que é preciso a gente pensar a questão da autonomia para a vida, é uma questão permanente. Então, se esse jovem, esse pré-adolescente, você percebeu que ele ainda não tem autonomia desenvolvida, é preciso que você comece a desenvolver, desafiá-lo, é preciso que você comece a provocá-lo, é preciso que você deixe de fazer as coisas que ele é capaz de fazer sozinho, é preciso que ele tenha uma rotina, porque mesmo depois da primeira infância, adolescência, pré-adolescência, precisa de rotina, precisa ter referência, na vida a gente precisa ter referência. Até na minha vida adulta eu preciso ter uma rotina, quando você se aposenta, se você não tem rotina, você adoece mentalmente. Né? Então você perde referência, perde a utilidade, você não sabe para que você serve no mundo, né? E só que lá na frente a gente sabe externar, pensar e refletir sobre isso. E aqui nesse momento, nessa idade escolar, a gente não consegue refletir sobre essas questões, né? Se você tem que dar esse momento, tem que ter horário definido, tem que ter local definido, você tem que estimular ele a fazer sozinho, você não pode fazer as atividades para o seu filho, gente. Isso não ajuda o seu filho, pelo contrário, isso atrapalha e atrapalha muito você realizar as atividades por ele. Tudo que ele seja capaz de fazer sozinho, você não deve fazer por ele. Você deve supervisionar, orientar, incentivar, motivar, mas nunca fazer por ele. Isso é o maior inimigo da autonomia, né? Você precisa trocar com outros pais, precisa trocar com a escola. Se você não consegue trocar com a escola, você precisa repensar a sua relação com essa instituição. Né? Esse diálogo entre a escola e o professor precisa acontecer. Se esse diálogo não acontece, tem alguma coisa errada. Se seu filho não consegue fazer coisas sozinhos o tempo todo, uma vez ou outra, você vai estar ali junto, mas tem alguma coisa errada nessa relação. Né? Então a gente precisa pensar muito essas questões e despolarizar essa questão de mundo ideal, mundo real, tá? O mundo ideal é que eu acordasse de manhã, o filho tivesse a aula online, realizasse as tarefas ao vivo, fosse para casa, terminasse a aula ali, né? Almoçasse, descansasse, acordasse sozinho, realizasse sua tarefa, e visse televisão, jantasse, fosse dormir, amanhã tudo acontecesse no mundo de conto de fadas, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? Então, um diálogo honesto, uma sensibilidade, usar criatividade, ter rotina, escrever mesmo na porta da geladeira, no quadro, o que se faz em cada horário, e se não for cumprido, a gente senta e... Por que você não tá fazendo, né? A gente senta e conversa de novo, causa e consequência, né? Você pode não fazer, mas se não fizer, o que a gente traz em relação a isso. Então, são muitas questões que a gente pode conversar sobre esse assunto. Eu espero ter trazido uma luz para esse debate, não findá-lo aqui. Deixe nos comentários o que ficou faltando para a gente debater, para a gente comentar nesse vídeo. É só uma questão para a gente pensar que nós somos mediadores de aprendizagem, sim. Não seremos professores
Pais não têm obrigação de serem mediadores sempre. Você não vai ter todas as respostas, mas você pode estabelecer uma rotina e uma relação de humildade, de honestidade, que vocês vão procurar as respostas juntos. É preciso ter diálogo aberto com as escolas, é preciso ter diálogo aberto em parceria com outros pais, para que a gente possa sobreviver a este momento em específico, tá bom? Eu espero que tenha ajudado de alguma forma a refletir algum assunto dentro da sua convivência, a sua relação com o seu filho, com os seus cuidados aí, né, de quem você cuida. E deixe nos comentários o que mais que você gostaria de saber sobre esse assunto, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.